A mendiga negra salva o filho do milionário, viúvo, e revela segredo que ninguém esperava. Era uma tarde ensolarada na grande metrópole. Os pássaros cantavam alegremente nas árvores do parque, enquanto as crianças corriam e brincavam, rindo despreocupadas. Mas na sombra de um banco estava Lillian, uma jovem negra com um olhar que carregava tanto cansaço quanto esperança. As ruas eram seu lar, um lugar onde ela enfrentava diariamente a dura realidade da desigualdade. O sol brilhava, mas a vida às vezes parecia escura demais. De repente um grito rasgou o ar. Cuidado! Uma bicicleta perdeu o controle, e Lillian não pensou duas vezes. Com o coração acelerado e o instinto à flor da pele, ela correu, e num piscar de olhos, estava ao lado do garoto que tinha caído. Ricardo, o filho de um milionário viúvo. Ele estava deitado no chão, o rosto pálido e os olhos arregalados, como se tivesse aparecido do nada, um príncipe perdido entre a pobreza. Ricardo estava distraído, sua mente presa a uma reunião de negócios que sequer havia notado o que acontecia ao seu redor. O barulho da cidade desapareceu, deixou apenas o som dos pássaros e o leve sussurrar do vento. Lillian se agachou, seu coração batia forte. Você está bem? Perguntou, a voz suave, mas cheia de preocupação. Ele levantou a cabeça, atordoado. Havia um choque em seu olhar ao perceber quem o ajudava. O contraste era gritante, enquanto ela examinava. Seu joelho machucado. Algo inesperado aconteceu. Ricardo sentiu uma conexão. A coragem e a determinação que emanavam de Lillian eram cativantes. Ele não era apenas um milionário. Naquele momento, ele era um menino comum, vulnerável. Lillian percebeu, ao olhar em seus olhos, que havia algo mais ali, uma tristeza escondida atrás da aparente riqueza. No entanto, do fundo do parque, um homem observava. Seu olhar era frio e calculista. Ele já pressentia que a conexão entre os dois poderia ser perigosa. O passado de Ricardo era como uma sombra. A trágica morte da mãe dele, envolta em mistério e segredos obscuros, pairava sobre eles como uma nuvem negra. Ele estava determinado a proteger tais segredos a qualquer custo. Enquanto os dois conversavam, riam e compartilhavam histórias, um novo mundo se abria para Lillian. As paredes que sempre a cercaram começavam a desmoronar. Mas cada risada vinha acompanhada de um nó na garganta. Como ela poderia se aproximar de alguém que vivia em um mundo de privilégio, enquanto ela lutava todos os dias por sobrevivência? Naqueles instantes, um pequeno desentendimento começou a se formar. Palavras não ditas flutuaram entre eles, como uma brisa amarga. E o sorriso de Ricardo se desvaneceu. O olhar de Lillian mudou. O que era um momento de alegria, agora parecia prestes a se desfazer. E nesse instante, o toque de seu celular vibrou em seu bolso, trazendo uma mensagem inesperada que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O celular de Lillian vibrou com força, como um alerta desesperado. Ela hesitou por um segundo, ainda absorvendo a conexão que começava a se formar com Ricardo. Desculpe, começou a dizer, mas já estava distraída com a tela que brilhava de forma insistente. Foi quando ela olhou, e as palavras escrevidas atingiram como um soco no estômago. Você precisa ir embora. Eles sabem onde você está. O pânico tomou conta de seu corpo. Um frio percorreu sua espinha e seu olhar se fixou em Ricardo, que tinha expressão encabulada, confusa. É uma mensagem de quem?
Ele indagou, mas a resposta dela ficou presa na garganta. Ela não sabia se deveria contar. O eco do homem que a observava mais cedo ressoava em sua mente. Não é nada, mentiu, forçando um sorriso que não emocionou nem a ela. Si mesma. Mas Ricardo não parecia convencido. Lilian, você pode me dizer, estamos juntos nisso agora, lembra? A urgência na voz dele fez seu coração acelerar, mas seu corpo estava paralisado. Então, um grito rasgou o ar ao longe. Era a voz conhecida da segurança do parque, chamando o nome dela. Lilian, precisamos que você venha. É urgente. As palavras a atingiram como um balde d'água fria. As frustrações do dia a dia agora se transformavam em algo mais sombrio. Nesse momento, tudo se desfez em um estalo. A realidade de Lilian se mostrava mais perigosa do que imaginava. Ela e Ricardo não eram só um milionário e uma mendiga se conhecendo, mas peças de um tabuleiro mais vasto e aterrador. O passado de Lilian não estava apenas marcado pelo sofrimento, mas por segredos de família que ela mesma estava prestes a descobrir. Eu preciso ir, disse ela rapidamente, forçando-se a se levantar. Me desculpe. Mas quando ela se virou, um homem emergiu da multidão. Uma figura imponente, com um terno escuro e um olhar que parecia penetrar o fundo de sua alma. Lilian, ele gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Era alguém que ela temia. Seu pai, um homem que acreditava ter deixado para trás. Ao vê-lo, o chão parecia se abrir sob seus pés, como se toda a sua vida a tivesse levado até aquele momento. Você tem que vir comigo, ele insistiu. Um tom de comando firme na voz. Não é seguro aqui. Ricardo estava paralisado, ouvindo a conversa com um olhar de espanto. O choque se espalhou e as crianças que brincavam foram silenciadas, como se todo mundo tivesse ficado em espera. Você não entende, eu não vou com você, gritou Lilian, sua voz recheada de desespero. Entre a raiva e o medo, uma lágrima escorreu por seu rosto, e Ricardo deu um passo à frente, como se quisesse intervir, mas algo o deteve. Você não sabe quem você é. O homem gritou, e suas palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de uma verdade que não poderia ser ignorada. Você não sabe o que você realmente é para a nossa família. Silêncio. Os olhos de Lilian se ampliaram, seu coração pulsando em descompasso. Que segredos estavam escondidos? Que vida havia sido moldada por mentiras e enganos? Ela olhou para Ricardo, que agora parecia carregado de incertezas, o olhar dele refletindo uma confusão que fazia seu estômago girar. A revelação a atingiu com força. O que ela pensava saber sobre sua própria vida estava em perigo de se desfazer. Você está prestes a desvendar muito mais do que imagina, sussurrou o homem, enquanto as sombras do parque engoliam os risos e a luz do sol. A sensação de que tudo estava prestes a mudar tomou conta do ambiente, e Lilian sentiu a pressão do desconhecido apertar ao seu redor. O que mais estava para ser revelado? O silêncio pairou no ar, pesado como uma tempestade prestes a se desfazer. A expressão de Lilian congelou ao ouvir as palavras do homem. Ela olhou para o pai, lembrando-se dos pesadelos que sempre tinha sobre ele. O coração disparava. O parque, antes cheio de risos, agora parecia um palco de dramas não resolvidos. Quem você pensa que é para me chamar assim? Eu já disse que não vou com você. Ela sentiu o tremor na voz, mas a determinação a impulsionou. Ricardo estava ao seu lado, confuso, e ela podia ver que ele queria entender, mas havia algo mais complicado em jogo ali. Você não sabe a verdade. A sua mãe, ela não morreu por acidente. O homem disse, e o desespero que invadia Lilian se transformou em algo mais profundo, algo que ela não conseguia identificar. Ela foi afastada de você, de nós. E a verdade sobre a família está enterrada com ela. As pessoas ao redor começaram a murmurar, olhares curiosos e apreensivos, como se estivessem assistindo a uma cena de um filme de suspense. Lilian podia sentir
que a linha entre passado e presente estava se desfazendo. Você está mentindo! Você não sabe de nada! Gritou, mas as palavras ecoaram vazias. Quantas vezes eu vou ter que te contar? Você é parte de um legado maior. E eles estão vindo atrás de você. Ele insistiu, seu olhar fixo em Lilian, com uma intensidade que a paralisava. Você não pode ficar aqui. Eles sabem que você está perto. Ricardo olhou entre Lilian e o homem, angustiado. Sua mente borbulhava com perguntas. Lilian, quem é ele? O que está acontecendo? A preocupação em sua voz era palpável, e naquele instante ela percebeu que estava se afastando da única pessoa que conhecera de verdade sob a superfície de suas vidas. É melhor você se afastar, o homem disse, com um tom ameaçador para Ricardo. Isso não é lugar para você. Não se aproxime dela. Mas antes que pudesse se desviar, uma sombra se aproximou. Um carro luxuoso parou em alta velocidade, e 3 homens vestidos de preto saíram, com olhares determinados. Lilian, um deles, gritou, seu tom autoritário cortando o ar. Vá conosco agora! Um grito de pânico escapou dos lábios de Lilian. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? O tempo parecia desacelerar. Ricardo pegou a mão dela. Nós precisamos ir agora! Mas antes que pudessem dar um passo, uma explosão repentina ecoou. O som foi ensurdecedor. O parque virou um caos. Pessoas gritavam, correndo em direções opostas, enquanto fumaça começava a se espalhar pelo local. Os seguranças e os homens de terno estavam em desespero. Uma linha tênue se formou entre o que era real e o que era pesadelo. Lilian ficou paralisada, o olhar fixo na nuvem de fumaça. Não, isso não pode estar acontecendo, gritava dentro de si, medo pressionando seu peito. E então ela se virou para o seu pai, o homem que trazia segredos devastadores. O que você fez? Foi a única maneira de te proteger, ele respondeu, o semblante grave, mas dentro dos olhos havia um temor palpável. Eles vão atrás de você, mas não sabem que você está aqui. Temos que ir agora. A sua mente rodou como uma montanha russa. Ricardo olhou nos olhos de Lilian. A preocupação era evidente, mas havia algo mais. Uma necessidade de entendimento. Lilian, eu não vou deixar você sozinha. A paixão e o desespero na sua voz a atingiram como um soco. Mas enquanto a fumaça envolvia tudo, uma nova verdade começou a se desenhar. E no meio do caos, Lilian percebeu algo que a paralisou. As intenções de seu pai não eram as únicas a serem questionadas. Um dos homens em preto virou-se, sorrindo sutilmente. Com uma voz serena, ele disse: A verdade está aí fora, Lilian. E você está prestes a descobrir algo que mudará tudo. A cada palavra, o peso da revelação se acumulava. O que mais estava escondido? Quais segredos estavam prestes a ser desvendados? E quem realmente estava ali para protegê-la? O silêncio pairava no ar, pesado como uma nuvem prestes a desabar. Lilian sentiu seu coração pulsar ferozmente, enquanto olhava para seu pai, as palavras dele ecoando como se fossem uma condenação. O que você fez? A pergunta escapou de seus lábios. Quase um sussurro, mas carregava um desespero profundo. Os homens de preto começaram a cercá-los e a fumaça se espalhou, sufocando qualquer resquício de ar puro. O olhar de Ricardo, antes cheio de preocupação, agora se tingia de confusão. Lilian, você precisa me explicar. Ele estava a apenas um passo, mas a barreira que se formava entre eles parecia intransponível. Lilian, nós temos que ir. O pai insistiu, estendendo a mão como se quisesse puxá-la para longe daquela cena caótica. Mas os olhos dela estavam fixos em um dos homens de preto, que a observava com uma frieza perturbadora. Ele não estava ali só para capturá-la. Havia algo mais. Lilian! O chamado de Ricardo a fez levantar a cabeça. Mas, então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem em preto que a encarava puxou algo do bolso. Uma pistola.
O som do clangor metálico ecoou e um choque percorreu seu corpo. A verdade precisa ser mostrada, ele gritou, mirando. O mundo girou, cada segundo se arrastando com uma intensidade agonizante. Não! Lilian gritou, tentando intervir, mas já era tarde demais. Um tiro disparou. O som triturante cortou o caos ao redor. Ela se lançou à frente, seu corpo agindo por instinto. Mas em vez de um impacto doloroso, seu corpo se chocou com Ricardo. Ele a empurrou, tão rápido quanto um relâmpago, e caiu. Um grito, não seu, mas dele. O impacto fez seu coração parar. O olhar que ela trocou com Ricardo foi de pura dor. A expressão dele transformou-se em confusão, e em um instante tudo desabou. Por que você fez isso? Ele sussurrou, o sangue escorrendo por seu rosto como se fosse uma pintura trágica. O queixo de Lilian tremeu, suas mãos sem forças para ajudar. O homem de preto olhou para eles, um sorriso cruel se desenhando em seus lábios. O mocinho não vai escapar dessa vez, murmurou, agora parecendo o espectro. O restante dos homens se movia em sua direção, algo maligno em seus rostos. Ricardo! A palavra emergiu em um grito de desespero. Ela se abaixou, próxima dele, o caos a seu redor, desfazendo o mundo como ela conhecia. Sua cabeça girava e a urgência a fez olhar para o pai. O que você sabe? Diga agora! Mas ele estava em choque, incapaz de reagir. Ele está em perigo, Lilian. O pai gaguejou. Temos que ir. Vai ser um massacre se ficarmos aqui. Mas como ela poderia deixar Ricardo? O olhar dele era um pedido silencioso e desesperado. Então, como uma tempestade que se forma de repente, a realidade desmoronou. Você sempre soube, não é? Lilian acusou, olhando seu pai. Sempre soube sobre o que aconteceu com a minha mãe, sobre o nosso passado. O homem de preto deu um passo em frente e tudo estava se desfazendo em um mar de confusão. A verdade é mais complexa, querida. Ele disse com um sorriso que não chegou aos olhos. Mas você não precisa se preocupar. A verdade que você busca não está longe de você. E nós a daremos a você em breve. Mas não podemos ter interrupções. O mundo girou mais uma vez. Silêncio absoluto tomou conta do parque. E quando Ricardo começou a se mover, uma notável energia pulsou entre eles. Uma ligação, uma troca de promessas silenciosas. Mas ele não era só um garoto perdido, e a percepção o atingiu como um golpe de realidade. Ele tinha algo a esconder também. E no mesmo instante em que Lilian estava prestes a descobrir isso, a fumaça começou a se dissipar, revelando uma figura familiar que emergia da escuridão. Uma mulher com um semblante de determinação. Lilian, sou eu, você precisa ouvir. A confusão envolveu o instante. A mulher era sua mãe? A palavra ficou presa na garganta de Lilian. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e a linha entre a verdade e a mentira parecia desvanecer. Mãe, foi tudo o que conseguiu sussurrar, sem conseguir acreditar que no meio de toda aquela confusão, o que poderia ser uma solução também mostrava um novo mistério. E antes que as palavras dela pudessem ecoar, a atmosfera estava prestes a mudar, e o chão sob seus pés parecia ruir. Mãe! A palavra escapuliu dos lábios de Lilian, leve como uma pluma, mas pesada como uma âncora. A figura diante dela, com traços familiares, era um espectro que deveria ter permanecido enterrado. A respiração apenas parou. O caos ao redor parecia distante, como um eco difuso, enquanto seus olhos se fixavam na mulher que ela nunca imaginou ver novamente. Lilian, precisamos ir! A voz da mulher agora era um misto de urgência e afeto. Mas a verdadeira pergunta borbulhava na mente da jovem. Por que você está aqui agora? Lilian queria gritar. A dor era palpável, quase uma ferida exposta. O homem de terno escuro a encarava, imperturbável, enquanto os homens de preto recuavam,
como se a presença da mulher trouxesse algum tipo de proteção. Ricardo estava no chão. Confuso, o olhar dele se movia entre Lilian e a mulher. Ele queria entender, mas o mundo girava rápido demais. Quem é ela, Lilian? A pergunta ressoava em sua mente e se manifestava em sua voz, indecisa. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher avançou, como uma flecha para o lado de Lilian, protegendo-a. Não, não é seguro. O pai de Lilian se moveu, mas os homens de preto pareciam hesitar agora. O terror pairava no ar. Você sempre soube, Lilian disse, a frustração agitando seu coração. Sempre soube onde estava, e agora? Desculpe, minha filha. A mulher interrompeu, com lágrimas nos olhos. Estava presa. A verdade é muito maior do que você imagina. O peso das palavras caíam, e a mentira que tinha sido seu passado começava a desmoronar. E então, um grito cortou o ar. Não deixem ela escapar. Um dos homens de preto se lançou na direção delas. Instintivamente, Ricardo se pôs à frente de Lilian, mas a mulher o impediu. Não faça isso, ela gritou, o desespero tingindo a voz. Nesse momento, um ruído ensurdecedor ecoou. Uma explosão, mas não uma explosão comum. Era um rugido, como se o próprio céu estivesse se rompendo. A poeira subiu e as estátuas de pânico se desenrolaram entre as pessoas ao redor. Diante do caos, um homem surgiu da fumaça. Alto, ominoso, como uma sombra viva que se projetava. É hora de acabar com isso, ele disse, a voz como um trovão. Lilian reconheceu o rosto, a fúria só crescente. O homem que sempre tinha sido um mistério, mas agora parecia muito familiar, se assemelhando ao homem que havia estado observando ali. A verdade desagou. Um relâmpago iluminou seu pensamento. Quem você realmente é? O pai de Lilian estava paralisado, o olhar perdido, enquanto a mulher ao seu lado recuava um pouco. Você não é apenas um espectador. O que você está fazendo aqui? O homem questionou, seus olhos se fixando na mulher. A tensão se acumulou como um barril prestes a explodir. E então, para o desespero coletivo, a mulher respondeu. Eu sou sua mãe. O silêncio foi quebrado por um grito. Lilian ficou paralisada, o mundo desabando ao seu redor. As peças começaram a se encaixar e o pânico se instalou. Tudo isso foi uma farsa. Uma revelação mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O homem de terno olhou para a mulher com um choque que poderia derreter o gelo. Você não pode estar falando sério. Ela é a única que sabe a verdade. O homem de preto destacou, avançando com um propósito. E antes que Lilian pudesse entender o que era verdadeiro ou não, tudo se fez nublado por uma segunda explosão que a fez cair. O tempo desacelerou. E naquele instante, ela sentiu o fio que a conectava a tudo se quebrar. Naquele campo de fumaça e gritos, uma nova verdade se formava. O que era vida parecia mais um emaranhado de mentiras. E no fundo, Lilian sentiu que algo monstruoso estava prestes a ser revelado. O que estão escondendo de mim? A pergunta ecoou, reverberando como um eco na escuridão. O que mais estava por vir? Mãe? A palavra deslizou dos lábios de Lilian como um sussurro, e ela mal conseguia acreditar no que via. A figura à sua frente era real, mas a dor no seu peito a puxava de volta à realidade sombria. O caos ao seu redor estava em alta. As pessoas corriam, gritos ecoavam enquanto fumaça escurecia o céu. A mulher, sua mãe, olhou profundamente nos olhos de Lilian. Você precisa confiar em mim agora, filha? A urgência em sua voz era como um balde de água fria, mais visceral do que qualquer explosão que tivesse ouvido. Eles vêm. Precisamos sair antes que eles cheguem. Mas Ricardo estava ali, caído no chão, seu rosto pálido e confuso. Lilian, o que está acontecendo? Ele tentou se levantar, mas o sangue escorria de um corte em sua cabeça. O olhar de Lilian telava entre sua mãe e Ricardo. O pânico inundava suas veias. Fique comigo, por favor, sussurrou Ricardo, estendendo a mão machucada. O desespero em seus olhos era palpável.
e ela sentiu o seu aperto na mão dele, quente e cheio de vida. Algo que ela queria proteger. "Vamos, agora!" gritou sua mãe. Mas antes que pudessem se mover, o homem de terno escuro se livrou do choque. Seus olhos fixaram-se na mulher como se fossem testemunhas de uma realidade que ela própria tinha esquecido. "Você não pode roubá-la de mim novamente." A revelação cortou através do tumulto como uma faca, e por um segundo o mundo ao redor ficou em silêncio. "Roubá-la? O que você sabe?" A voz da mulher estava embargada, como se cada palavra fosse uma guerra travada dentro dela. Mas antes que a resposta pudesse vir à luz, o homem de preto avançou com um brilho ameaçador nos olhos. "Chega! A verdade já não é mais um segredo," ele gritou, e com um movimento rápido, puxou algo debaixo do casaco. Era uma arma. Lilian paralisou. "Não!" ela gritou. Mas a cena à sua frente se desenrolou como um pesadelo. Um barulho estrondoso a fez-se encolher. O homem atrás dela disparou um tiro. Mas ao invés de um grito, um som profundo ecoou como um trovão. O impacto foi derradeiro. Um corpo se despedaçou. E quando a fumaça se dissipou, o cenário revelou uma cena horrenda. Ricardo estava caído. Não ele. A verdade invadiu Lilian como uma onda. A mulher à sua frente, a sua mãe, tinha se jogado em cima dele. "Não, mãe, não! O que você fez?" A dor inundou suas veias. A fúria transbordou. E ela não sabia mais o que fazer. Os murmúrios da multidão começaram a ficar mais intensos. As vozes testemunhando o horror. "O que está acontecendo? É um ataque?" O ar ungava, pesado com medo e confusão. As pessoas começaram a recuar, incapazes de entender o que viu ali. E naquele segundo, um olhar de claridade atravessou a mente de Lilian. "Você está com ele!" ela gritou, tendo a revelação que a envolveu como um tapete que de repente foi puxado. Os homens de preto não estavam atrás apenas dela. Estavam atrás de algo maior. A mulher, sua mãe, simplesmente balançou a cabeça, o olhar quebrado. "Eu fiz o que era preciso. Eles nunca te deixariam em paz." Mas aqueles olhos, ela percebeu, estavam cheios de arrependimento. "Estava tentando te proteger, me perdoe." Os detalhes começaram a clarear, desenhando um quadro horrendo de traição. A verdade era mais suja do que podia imaginar, e numa fração de segundo, a peça final no quebra-cabeça se encaixou. "Você estava envolvida? Sempre esteve?" A acusação escapuliu de seus lábios com amargor. Nesse momento, um frenesi tomou conta do local. A estrutura da mentira em que Lilian havia baseado a vida estava desmoronando. O homem de terno escuro olhou para Ricardo, agora ferido e sangrando, e uma sombra de triunfo cruzou seu rosto. "Lilian, você não faz ideia do que está prestes a descobrir." A coragem de Lilian cresceu, mais forte que o medo. "Você não pode ficar com ele." Ela não estava falando sobre a mãe, mas mais sobre a verdade que estava prestes a ser revelada. Os segredos que cercavam sua família, as mentiras que haviam definido sua vida, estavam prestes a se expor de uma maneira devastadora. Ricardo a encarou, entre o desespero e a confusão. "O que está acontecendo? O que você sabe que eu não sei?" E ali, a interrogação pairava no ar. Um convite para que Lilian se aprofundasse no abismo de sua própria história. Mas antes que pudesse falar, as sombras se agitaram. Alguém emergiu da escuridão da fumaça. Uma figura que Lilian nunca esperava ver novamente. Um irmão. Sim, um irmão que lhe era desconhecido até aquele momento. A revelação a atingiu com um choque como um raio. O que mais estava por vir? A verdadeira história de quem ela era. Mas ele estava acompanhando os homens de preto, e Lilian sentiu que as essas dessa nova revelação eram apenas a sombra de algo muito maior e muito mais sombrio. Ela sabia que tudo o que tinha acreditado até então estava em jogo. "Quem é você?" ela gritou, enfrentando o novo desconhecido enquanto o mundo ao seu redor desmoronava.
O eco da verdade estava prestes a estourar de uma vez por todas. Mãe! A palavra escapuliu dos lábios de Lilian, um sussurro em meio ao caos que a cercava. O coração pulsava forte, como se quisesse sair do peito. O mundo havia se tornado uma tempestade, mas ali, em meio à confusão, estava ela. A mulher que deveria ser uma sombra, agora era realidade. Mas a fragilidade daquela realidade a fazia tremer. Lilian, olhe para mim. Precisamos sair agora. A mãe a puxava, mas seus olhos estavam fixos em Ricardo. Ele estava no chão, confuso, o rosto pálido e marcado pelo sangue que escorria de sua cabeça. Lilian, ajude-o! Era tudo o que ela conseguia pensar. Um desespero tomou conta e a necessidade de proteger Ricardo era mais forte que qualquer coisa. Eu vou te ajudar, Ricardo, gritou ela, avançando em sua direção. Mas a mãe a segurou firme pelo braço com uma força quase desesperada. O que seria daquela conexão? O que estava acontecendo? Cada segundo parecia uma eternidade. Não, Lilian, eles estão chegando! A urgência na voz da mulher era palpável. Um pedido para que ela entendesse o perigo ali. O homem de terno escuro olhava para elas, e as sombras ao redor pareciam se agitar, como se esperassem um sinal. O que você fez, mãe? A indignação brotou no peito de Lilian. Por que você voltou agora? A tensão no ar era eletrizante. Mas antes que a mãe pudesse responder, outro homem de preto se moveu rápido, como uma cobra. Ele disparou em direção a Ricardo, com a arma apontada. O tempo pareceu parar novamente. O grito de Lilian era um eco nu. Vazio. Não. Ela se lançou à frente, mas um som aterrador estourou no ar, e o homem caiu. No entanto, a cena se transformou em um pesadelo diante de seus olhos. Na verdade, o homem não estava caindo. O corpo do homem se contorceu absurdamente antes que um golpe o atingisse. Era um golpe forte, forte demais para ser uma arma. O assombro atingiu como um soco, e ali, entre o embaraçado caos, surgiu uma figura inesperada. Seu irmão. Pare! Gritou ele, com uma voz que carregava uma intensidade poderosa. Eu não vou deixar você machucar mais alguém. O olhar dele era de determinação, como um farol em meio à escuridão. A revelação a atingiu como um furacão. O irmão que nunca soubera que tinha. O que isso significava para ela? Os fragmentos de suas memórias se misturaram e uma dor aguda subiu em seu peito. Olhando para ele, percebeu a verdade. Você... As palavras não conseguiram sair, mas o caos não tinha terminado. O homem de terno, agora ferido, se arrastou para trás e um sorriso torto se formou em seu rosto. Vocês dois acham que podem escapar? Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Sua voz, cheia de desprezo, cortou o ar. Ricardo estava imóvel, a mente ainda confusa. Lilian, o que está acontecendo? Ele parecia estar em estado de choque. E Lilian, no impulso, se virou para ele, a dor refletida em seus olhos. Eu não sei, mas precisamos sair daqui. Mas a mãe gritou. Não, ele não é quem você pensa. A justiça quase policial da sua afirmação deixou todos em silêncio. O irmão de Lilian olhou para ela, os olhos dele cheios de uma emoção que ela não conseguia decifrar. O que você quer dizer? O que você sabe sobre ele? A tensão eleitoral era insuportável. E então, como um estalo, tudo se quebrou. O homem de terno provocou uma explosão, e os gritos da multidão se tornaram um eco distante. O calor da fumaça os envolva, e Lilian sentiu que tudo estava escapando de seus dedos. Rodrigues a puxou para si em um ímpeto protetor, mas a verdade estava se aproximando. Lilian, é hora de enfrentar a verdade. O olhar do irmão era intenso, e ele parecia fazer uma promessa silenciosa. Seu destino é maior do que você imagina, e eles estão prontos para derrubar qualquer um que atravessar seu caminho. O que ele queria dizer? O que estava escondido? A pergunta pairava no ar, como uma flecha prestes a atingir o alvo. Tudo o que Lilian sabia estava prestes a se desmoronar. E no meio daquela confusão, ele sussurrou.
Você não tem apenas um legado. Você é uma peça-chave. Somente você pode parar isso. E ali, diante de todos, o mundo se calou de novo. O que ela era para essa família? O que mais estava em jogo? Por trás daquela cortina de mentiras e traições, a resposta estava mais próxima do que imaginava. E o abismo só aumentava. O que mais estava para ser revelado? Mãe? A palavra escapuliu dos lábios de Lilian, meio ofegante, um sussurro que mal rompia o caos ao redor. O coração pulsava tão forte que parecia querer saltar do peito. Tudo girava como em um turbilhão. O medo e a insegurança pareciam se unir em um só balde de emoções. Lilian, olhe para mim. Precisamos sair agora. A mãe dela exibia um olhar apavorado, e a urgência na voz puxava Lilian como uma correnteza. Mas Ricardo estava no chão, o rosto pálido e ensanguentado. Lilian, ajude! O pedido ecoava em sua mente, enquanto ela sentia que o tempo desaparecia. Eu vou ajudar, Ricardo. Eu prometo. Ela se virou, a mão estendida em direção a ele, mas sua mãe a agarrou com firmeza, puxando-a para trás. Não, não é seguro. Ele não vale seu risco. A determinação no olhar da mulher era um misto de proteção e desespero. O homem de terno escuro espreitava, como um predador à espreita. Você não pode escapar do seu destino, Lilian. A declaração dele cortou o ar, fazendo a tensão aumentar. Um nó na garganta de Lilian. O que ele sabia? Quem é você? O irmão dela, de repente, explodiu em uma voz carregada de raiva e dor. O que você quer da nossa família? Olhos furiosos fixados no homem de terno. E o homem, parecendo em um estado de confiança, sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Estou aqui para recuperar o que foi perdido, e vocês não vão ficar em meu caminho. Ele olhou para a mãe de Lilian. A insinuação em seu tom a fez estremecer. Um silêncio tenso pairou no ar, e tudo que se movia ao redor parecia parar por um instante. E pânico tomou conta de Lilian. Que passado? Que segredos você conhece? O eco das palavras fez o irmão a encarar, revelando uma centelha de compreensão. Lilian, você não sabe o que está realmente acontecendo. Eu não posso ficar aqui. A pressão emocional era insuportável. E nesse momento, algo estourou. Uma explosão ensurdecedora invadiu o ar, derrubando corpos e fazendo o chão tremer. O grito de Ricardo foi engolido. Os fragmentos voaram. O caos virou um pesadelo em um segundo. Lilian tentou se proteger, mas a onda da explosão a jogou longe. Quando a fumaça se dissipou, ela viu o rosto de seu irmão, desesperado, vazio. Mas foi quando a poeira começou a cobrir o cenário que um grito cortante atraiu sua atenção. Não, mãe, não! Era o grito do irmão. Lilian, apavorada, se virou, e o que viu fez seu coração parar. A mãe estava lá, mas não estava. O homem de terno avançava em sua direção, segurando algo. A mãe do fundo riu, mas a risada estava cheia de dor. E ali, Lilian percebeu. O que era verdade havia se transformado em um mar de mentiras. Eu sou o que vocês nunca esperaram. E vocês nunca deveriam ter me procurado. A revelação dela cortou como uma lâmina. E, de repente, tudo ficou claro. A conexão que Lilian tinha com sua mãe não era aquela que ela sempre pensou. As mãos da mulher começaram a brilhar. Um brilho que parecia vibrar. Lilian, você não sabe que sou sua verdadeira guardiã? Eu sempre estive aqui. Mas era preciso fazer você acreditar que eu não era. Os olhos de Lilian se arregalaram, a confusão se assentando. O irmão ficou paralisado, a verdade pesada, como um colar de ferro ao redor do pescoço. Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girava. Se a mãe estava enganando-a, o que mais ela não sabia? O homem de terno apenas assistia, quase satisfeito, enquanto a realidade começou a desfilar. Você é parte de um legado muito maior do que imagina,
e eles sempre estiveram atrás de você. As últimas palavras da mãe pareceram selar tudo em um último golpe. O chão se fez escorregadio sob seus pés. E Lilian sentiu a conexão com tudo que conhecia se desmanchar, como areia entre os dedos. Nós temos que ir agora! O grito desesperado do irmão a impediu de pensar. O mundo girava de novo, e Lilian sentiu que a história estava muito longe de acabar. O que mais ela não sabia? Qual era a verdadeira natureza do legado que a cercava? O tempo corria, e a corrida para descobrir a verdade só começava. O ar estava pegajoso e cheio de fumaça, enquanto a confusão se desenrolava diante de seus olhos. Lilian olhou para sua mãe e depois para seu irmão. A revelação ainda ecoava em sua mente. A verdade parecia uma tempestade prestes a desabar. O que você quer dizer com guardar um legado? A voz dela tremia, a fragilidade da situação cobrindo tudo ao redor. Não é hora para isso, a mãe exclamou, os olhos arregalados de medo. Precisamos agir agora. Mas Lilian estava paralisada. Seu coração batendo pesado. Era tudo muito. O chão parecia tremer sob seus pés, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam em sua cabeça. O homem de terno tomou um passo em frente, o olhar maligno como um predador faminto. Eu avisei que você não podia escapar de seu destino, Lilian. E agora, se não quiser que isso termine em tragédia, você vai ouvir o que eu tenho a dizer. O sorriso dele era cruel, as palavras arrastadas, como se estivessem impregnadas de veneno. Não ligue para ele, gritou o irmão, movendo-se instintivamente para ficar entre eles. Ele mente, Lilian. Ele precisa de você do lado dele e não pode te deixar ir. Havia um fervor na voz dele, um fervor que fez com que Lilian se sentisse mais presa. Com um movimento rápido, o homem de terno puxou um dispositivo que brilha em suas mãos. Era pequeno, brilhante, mas seu significado a atingiu como um trovão. Esta é a única coisa que pode finalmente libertar a verdade. Você deve escolher, Lilian. Ficará aqui e aceitará o que somos, ou poderá ir, mas perderá tudo. Ele se virou, como se o peso daquela escolha fosse um fardo a ser suportado por todos. O coração dela disparava. É isso que você quer? Controlar a verdade? Retrucou, a coragem crescendo dentro dela. Mas seu olhar tremia, sabendo que a situação estava além do que poderia imaginar. O irmão inclinou a cabeça, os olhos cobre de lágrimas. A expressão parecida com a de alguém que sabia que havia uma escolha apartada. E foi nesse instante que tudo mudou. Uma sirene estrondosa cortou o ar, ecoando pelo parque. O cheiro de fumaça e adrenalina encheu cada canto. A multidão começou a correr. As pessoas em pânico buscando escapar daquela cena que se tornava um verdadeiro pesadelo. O homem de terno, por um momento, ficou paralisado. E Lilian, entretida em seus pensamentos, não percebeu que o dispositivo na sua mão começou a brilhar intensamente. Lilian, não! O grito de sua mãe explodiu, mas era tarde demais. A luz se expandiu, um brilho ofuscante que iluminou tudo ao redor. Em um piscar de olhos, o parque desapareceu. O chão sob seus pés simplesmente deixou de existir. E Lilian sentiu seu corpo sendo puxado para alguma coisa. Um buraco negro, fundo como abismo, e ela se sentiu ser sugada para longe dos gritos e do caos. E então, uma escuridão impenetrável a envolveu. Tudo se calou. O ar que estava espesso agora era leve. Quando a luz começou a rasgar a escuridão, ela se viu em um lugar diferente. Um espaço que parecia uma sala espaçosa, mas vazia. E ali, de repente, cercada por sombras, estava ela, outra versão dela mesma. Você! A palavra mal saiu de seus lábios. Aquela era a sua gêmea, mas algo estava errado. Os olhos que a fitavam eram vazios e frios. Quem é você? O pavor tremeu em sua voz. A outra mulher sorriu de um jeito que fez seu estômago embrulhar. Ah, finalmente, a verdadeira você, Lilian. Agora as coisas vão ficar interessantes. O sorriso dela era um reflexo cruel da dor que Lilian estava vivendo. A inquietação pisava fundo em sua alma. Isso é uma ilusão, gritou.
Mas a própria incerteza da situação começou a encalhar. Ilusão? Não, querida. Isso é a saída. Você achou que poderia escapar do que realmente é? Que poderia deixar sua verdadeira natureza para trás? Cada palavra delas pulsava com um poder que Lilian nunca tinha sentido antes. Num momento, o sussurro de sua verdade mais profunda ecoava na mente dela, como se aquilo fizesse parte dela, um fragmento que havia sido escondido. O olhar da gêmea tinha algo a mais, a sensação de que Lilian não conhecia a si mesma e de que a verdade que você teme saber não era o que imaginava. Mas antes que pudesse questionar mais, a sala começou a tremer. O chão se rachou e o pavor se intensificou. O que mais estava para vir? A conexão com seu irmão e sua mãe a puxava como uma corda. Agora, ela precisava tomar uma decisão. Entre mundos. E o que aconteceria quando a verdade a derrubasse mais uma vez? Lilian olhou para a gêmea, um espelho quebrado de sua própria alma. O ritmo acelerado do seu coração contrastava com a serenidade fria que a outra emanava. O que você quer de mim? A pergunta escapuliu, carregada de desespero. A gêmea sorriu, uma expressão que não refletia bondade, mas sim um desejo de controle. Você é a chave, Lilian. A chave para tudo isso. A sala em que estavam parecia se contorcer, as sombras dançando ao redor de um conflito que apenas começava. Lilian sentiu que as paredes estavam se fechando e a presença dela própria parecia sufocá-la. Eu não sou nada do que você pensa, gritou. Mas a gêmea apenas riu, um eco que ressoou como um lamento. Você quer fugir da verdade, mas ela vai te encontrar. Nesse momento, a luz piscou e então tudo ficou escuro novamente. No escuro, Lilian sentiu um puxão, como se o chão estivesse cedendo. Ricardo! Mãe! O grito dela foi um apelo, mas ecoou no vazio. Então a luz voltou com uma intensidade ofuscante. E lá estava ela, de volta ao parque, entre fumaça e gritos. Sua mãe e seu irmão estavam ali, mas o homem de terno havia desaparecido. O ar estava denso e carregado de ansiedade. Lilian! Sua mãe gritava, estendendo a mão em direção a ela. Você precisa decidir quem você é de verdade, disse seu irmão, com um olhar carregado de responsabilidade. Os sons do caos pareciam distantes, como se uma barreira mágica separasse Lilian do tumulto. Ela olhou para o que realmente importava. Ricardo estava ali, ferido, mas ainda consciente. O desejo de protegê-lo encheu seu peito, um impulso que superava qualquer medo. Eu vou ficar, não posso deixar você. As palavras pareciam flutuar no ar, quase um encantamento. Mas a gêmea a observava de alguma forma, como uma sombra na mente dela. Você não pode escapar de quem é, Lilian. Os ecos da verdade começaram a se romper dentro dela. O que eu sou? A pergunta reverberou, ressoando com a necessidade de entender. Ricardo olhou nos olhos dela e neste breve momento tudo fez sentido. Você é mais forte do que pensa. Juntos podemos lutar. A força da conexão entre eles iluminou o espaço envolvente. E Lilian sentiu uma onda de confiança, como se todas as partes dela finalmente se unissem. A fumaça começou a se dissipar. As pessoas que antes corriam agora pareciam paralisadas, hipnotizadas pela cena. Lilian respirou fundo. Estamos no controle. Podemos mudar isso. A determinação tomou conta dela. E nessa fração de segundo, a imagem da gêmea a assombrava. A luta não seria apenas contra os homens de preto, mas uma batalha interna. E com isso, Lilian ergueu a cabeça, enfrentando o desconhecido. Você não vai me dominar. O ato de coragem reverberou no ar e um novo caminho começou a se desenhar. A presença da gêmea começou a se desvanecer, como um fragmento de um sonho esquecido. E com um último olhar para Ricardo, Lilian murmurou: agora vamos juntos. O marasmo virou movimento, e o parque, mais que o cenário de terror,
tornou-se um espaço de transformação. Lilian e Ricardo, mão na mão, avançaram para o desconhecido, prontos para desvendar os segredos que ainda precisavam ser revelados. Mas a sombra do passado ainda os acompanhava, e a verdade que esperava há tanto tempo estava prestes a ser descoberta. Ao olhar para o pai e a mãe, o eco de compreensão os uniu. Iremos juntos, não importa o que acontecer. E a última mensagem da gêmea ecoou em sua mente, mas agora, em vez de temer, Lilian se sentiu viva. As possibilidades eram infinitas. E quem sabe o que o futuro traria? Essa história pode ter chegado ao fim, mas o caminho deles apenas começou. Ei, você está aqui até agora, certo? Então, não perca a chance de se inscrever imediatamente no canal para não ficar de fora das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Esse é o momento de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com cada uma dessas ações. Vamos juntos! Essa é a nossa história.